irei tentar partilhar um pouco a nossa travessia aqui neste universo do que é a integração contínua e de onde é que começamos e como é que chegamos à solução atual, que é um universo muito diferente daquele que provavelmente quem trabalha em web encontra e as dificuldades que sentimos. Portanto, eu sou o Vítor Carreira, já vi que a maior parte dos participantes até já me conhece, portanto, eu já fui professor de STG, na STG durante 20 anos, depois o mundo empresarial sempre me atraiu um pouco e desde 2017 que estou aqui a colaborar com a Sound Particle e acho que a partir de 2019 passei a trabalhar aqui a tempo inteiro, onde começamos esta caminhada e tentamos dia após dia melhorar a qualidade do nosso software. Portanto, a apresentação ficou mais longa do que seria de esperar, ainda cortei alguns slides, vou ver se consigo cumprir o tempo, mas estruturei a apresentação de forma a contar um pouco este nosso percurso, desde os primeiros passos até à solução atual, que nos permite ter uma espécie de integração contínua, provavelmente não aquela que aparece nos manuais, em que tudo é bonito e maravilhoso, mas uma solução que na prática aumenta bastante a qualidade do software que desenvolvemos e também que seja do agrado dos programadores e não vejam isto como uma barreira. Portanto, irei primeiro falar sobre o que é que nós fazemos, apresentar um pouco o que é o nosso desenvolvimento, quais foram os passos iniciais neste universo da integração contínua. Depois, como rapidamente isto passou a ser uma espécie de inferno de integração, porque é que decidimos agir, porque é que passamos do conceito de multi-repo para mono-repo, portanto, será que se calhar algo que muita gente desconhece, e por fim aqui o nosso serviço desenvolvido aqui por nós para implementar aqui o conceito de integração contínua que chamamos de Gatekeeper. E portanto, para perceberem um pouco aqui o resto da apresentação, é importante enquadrar aqui o tema da integração contínua com o tipo de desenvolvimento que fazemos. Na prática, a Sound Particles tem essencialmente duas categorias de produtos, aplicações de desktop e plugins de áudio. Portanto, o produto mais conhecido é aquele nome da empresa, que é o Sound Particles, com ali com espaço, isto é a mania de copiar aqui dos repositórios. O Sound Particles basicamente é uma aplicação de áudio 3D, que aplica aqueles conceitos que existem nas aplicações de computação gráfica, mas aplicadas ao áudio, em que a câmara é um microfone, as partículas são, na prática, os emissores de som. Portanto, isto é usado pelos maiores estúdios de Hollywood e não só, também pela indústria de videojogos. Temos aqui alguns posters dos filmes que utilizaram o nosso software, há muitos mais, portanto, o mais recente o Dune, também o Star Wars, o Game of Thrones, como série, o Frozen 2 e muitos outros. A segunda categoria de produtos que desenvolvemos, portanto, na prática, em termos de aplicações desktops, no release só temos aqui o Sound Particles, mas depois temos aqui outras na calha que irão ser colocadas no mercado brevemente, esperemos nós. A segunda categoria de produtos tem a ver com plugins de áudio, basicamente são usados pelo pessoal de áudio para fazer efeitos, portanto, em várias DAWs. O mais conhecido, portanto, os plugins iniciais que a Sound Particles colocou no mercado foi o Doppler Aware. O Doppler, na prática, foi quase que apelidado como o melhor Doppler do mercado. Acho que continua a ser o melhor Doppler do mercado. Portanto, o Doppler Aware foram os primeiros, depois veio mais recentemente o Energy Panner, o Brightness Panner e o Space Controller, que basicamente reinventaram um pouco a forma como se fazia panning do áudio, panning de áudio 3D. Tem sido recebido de forma muito positiva pelos profissionais da área. Há aqui um pormenor interessante, portanto, os nossos produtos tanto funcionam na plataforma Windows como na plataforma Mac, estamos a falar de funcionar de forma nativa, portanto, é código nativo, no caso do Mac é código binário universal, portanto, é nativo Intel e nativo ARM, embora o que está neste momento como versão pública ainda só suporte Intel, mas cá dentro já é um binário universal. Temos ainda aqui um pormenor também interessante, é que os plugins suportam várias arquiteturas, portanto, VST3, Audinunit, AX, já o V3, portanto, nós quando libertamos um plugin temos que colocar no mercado esse plugin com estas 4 arquiteturas que são as principais.
e os próprios profissionais da área têm as suas preferências e algumas DOS só aceitam um determinado tipo de arquiteturas. Como isto é uma plataforma, são aplicações multiplataforma, acabamos por ter que nos abstrair de algumas particularidades dos sistemas operativos, nomeadamente no que é relacionado com o hardware, portanto o áudio, as interfaces de áudio, as APIs, portanto há grandes diferenças entre Mac e Windows. A questão da própria UI, portanto o conceito de janela, o conceito de menu varia de plataforma para plataforma, e também as próprias arquiteturas de plugins. Portanto, nesta parte aqui não se reinventou a roda, usamos um SDK do JUICE, que basicamente nos permite abstrair estes conceitos. No entanto, ao nível da UI, optamos por criar a nossa própria hierarquia de componentes no topo, em cima do JUICE, e a única coisa que usamos é aqui as abstrações de janela e as abstrações de menu, para depois fazer tudo o resto em cima disso. E por razões de performance. Então, na prática, aqui dentro da empresa, programamos em C++, portanto, não é aquele C++ que se aprende na escola ou na universidade. Usamos neste momento o C++20, portanto, para aí há um mês atrás fizemos um upgrade da pipeline e todos os compiladores já suportam C++20, usamos aquilo que se chama Modern C++, para aprender aqueles conceitos de RAI e outros smart pointers e companhia, portanto coisas que não se aprendem na faculdade, mas que na prática trazem grandes melhorias ao código desenvolvido. Começando então aqui um pouco nos primeiros dias aqui da Sound Particles. Portanto, os primeiros dias era uma espécie de paraíso, portanto tínhamos 3 produtos, Sound Particles, o Air e o Doppler, portanto 3 ilhas isoladas. Para isso ainda era maior porque era só uma equipa de uma só pessoa, que era o Nuno, o CEO, portanto não havia aqui grandes conflitos, só se suportava Mac, não havia qualquer prática de integração contínua, nem qualquer prática de testing, e também não havia partilha de código entre produtos, portanto a partilha seria numa abordagem de copy-paste. Depois veio o investimento externo, e com ele mais pessoas foram acrescentadas à equipa, deixou de ser só um Nuno. Okay. Passamos a adicionar suporte para Windows. Entrei aqui neste ponto, começamos a adotar uma framework testing, okay, para começar a criar testes para o código que estávamos a desenvolver. E então aqui a partilha de código passou a ser uma necessidade e aqui a escolha recaiu por estruturar o código por módulos, ok? Cada um com a sua responsabilidade. Tínhamos por exemplo, o SP Core, que era onde estaria o código comum a todos os produtos, coisas mais genéricas, o módulo de áudio, onde estaria todo o código relacionado com áudio, com DSPs, depois o módulo do Engine 3D, onde estaria o código relacionado com a parte das partículas, um módulo para a parte dos componentes gráficos e por aí fora. Portanto, a escolha recaiu então por estruturar isto numa abordagem de multi-repo, ou seja, cada módulo tinha o seu próprio repositório. Portanto, na altura isso pareceu-nos a solução mais correta, também garantidamente não tínhamos know-how para avaliar qualquer outro tipo de solução, nem é bem know-how, experiência, porque às vezes com a prática vem a experiência e com a experiência vem outras soluções. Era uma solução fácil de pôr em prática e era algo que todos os programadores estavam bastante à vontade. Depois, com o crescente número de testes que nós íamos fazendo, porque temos adotado uma framework de testing, também ficou claro que deveríamos ter uma ferramenta de integração contínua para acompanhar um pouco a saúde de cada módulo, quer em termos de build, quer em termos do número de testes que iam passando ou que iam chumbando. E nessa altura, então, decidimos começar os nossos primeiros passos aqui no conceito de integração contínua. E tivemos logo um primeiro obstáculo, que eram os nossos requisitos. E os nossos requisitos é que o código tinha que compilar em macOS. E, portanto, o macOS tem esta particularidade que o Clang do macOS não é o Clang normal, é um Clang específico da Apple. Para compilar para o macOS eu tenho que ter uma máquina, eu tenho que ter um Mac, tenho que ter o Xcode. Para publicar ou para fazer um autorize uma aplicação tenho garantidamente ter o Mac. Podemos até usar um Macintosh, mas isso só iria resolver uma parte de um problema. E, portanto, tínhamos que compilar em Mac e tínhamos que compilar em Windows. Portanto, compilar em Windows não era assim uma problemática tão grande. Havia muitas soluções no mercado para isso. Compilar em Mac
nem por isso. E, portanto, na ausência de soluções e até ignorando os custos e até a latência do serviço que poderia existir, não existia mesmo nada que permitisse contornar este primeiro obstáculo, isto em 2019, acho eu. Posso não estar correto na data. E então, como nós já estávamos agarrados assim ao Bitbucket e à Atlassian, não é? Optamos por ir para soluções da mesma empresa e então, nessa altura, o que fizemos foi adquirir 3 produtos, tanto o Gira como o Issue Tracker, integrado com o Bitbucket, depois o Confluence para gerir a documentação, porque também era premente a necessidade de documentar coisas, à medida que as pessoas iam entrando na equipa, e muitas das vezes também para nós explicarmos e documentar certas opções. E por fim, como serviço de integração, optamos por instalar o Bamboo localmente, ok? E colocá-lo em produção. Como estratégia para o Git Workflow, portanto, nós tínhamos múltiplos repositórios, tínhamos que arranjar alguma forma dos programadores terem um modelo comum e então adotamos o Git Flow, o modelo branching do Git Flow. Tinha já a vantagem de ter um add-on que suportasse para Git, em que basicamente bastava fazer Git Flow, por exemplo, Feature Start para começar uma nova feature, Git Flow Release Start para criar uma nova release e por aí fora. Optamos na altura também por não seguir um modelo de pull request. Primeiro, não tínhamos maturidade suficiente para implementar um modelo deste tipo. A organização multi-repo também não permitia que isto fosse uma coisa fácil de implementar. Depois a consequência imediata e não positiva de não termos optado por um pull request workflow foi que qualquer um podia fazer commit para a develop e partir coisas. Portanto, há sempre aquela esperança que os programadores são bem comportados, e eles são. No entanto, às vezes é difícil gerir múltiplos repositórios e garantir que não vamos partir coisas. Portanto, os nossos testes eram executados uma única vez por dia, e não cada vez que alguém fazia alterações de código. Os installers eram gerados todos os dias. Quando digo installers, na altura eram gerados installers apenas para um produto, ok, que era o Sound Particles, e as releases, ok, ainda eram geradas manualmente, ok, portanto, já dava a perceber que isto não era um caminho saudável, de que as coisas iriam mais tarde ou mais cedo rebentar. Portanto, um pouco para perceberem como é que era o nosso Bamboo localmente. Portanto, o Bamboo, tenho aqui umas pequenas capturas de ecrã para verem como é que isto funcionava. Tínhamos aqui uma enorme lista de plans que era gerida manualmente, ou seja, planos tipo como compilar o Doppler em Mac, como compilar o Doppler em Windows. Esses planos por si internamente invocavam scripts para fazer a compilação. Portanto, sempre que havia aqui alguma nuance, tínhamos que ou introduzir variáveis ou adaptar os planos. Portanto, isto era uma coisa monstruosa. Tinha pena de quem geria isto, felizmente não era eu. Os tempos de compilação começaram a crescer. Uma compilação podia demorar à volta de, portanto, do Sound Particles, estamos a falar aqui o build do Sound Particles, ele compilava o Sound Particles, compilava também, apesar de ser o plano de Sound Particles, compilava o Brightness Panel, Energy Panel, Explorer. Aqui já temos mais alguns produtos, e sempre que houvesse alguma alteração ele tinha que compilar, basicamente, seguir estes passos todos, a não ser que algum deles não tivesse mudado, mas isto mesmo assim andava à volta dos 106 minutos e, no pior dos casos, podia chegar aos 197 minutos. Portanto, estamos a falar aqui de alguém que fazia um push de um determinado num módulo core, ou seja, num módulo base, e isto podia, no pior dos casos, demorar quase 3 horas a compilar tudo, assumindo que corria tudo bem. O Bamboo também fazia a integração com os testes. Esta era a parte mais bonita, na minha opinião, do Bamboo. Portanto, permitia de uma forma muito simples verificar o histórico das execuções e assim saber quando é que um teste começou a falhar. Portanto, e tínhamos aqui em cima sempre a timeline, como podem ver nos momentos finais, antes de adotarmos aqui nossa nova pipeline. Isto era tudo vermelhos, ok? Portanto, isto já era um red alert, uma flag a dizer que nós precisamos de mudar. E então,
já deu para perceber que nem tudo eram rosas e tínhamos inúmeros problemas. E em julho de 2021, portanto, há bem pouco tempo, tivemos um daqueles momentos de stop da press. Na prática, foi o segundo momento, o segundo evento de stop da press da empresa. Portanto, o primeiro foi precisamos de testes e o segundo foi precisamos de uma nova pipeline. Ok. E que problemas é que nós tínhamos? Portanto, ao nível do serviço de integração contínua, tínhamos aqui a questão que os piores casos eram cada vez mais frequentes e os tempos de builds de 2 horas eram cada vez mais comuns, ok? A branch develop ficava partida demasiadas vezes, muitas das vezes obrigávamos a vir à noite ver o que é que se passava, às vezes em casa não conseguimos resolver o problema, e o facto de isto ser cada vez mais frequente também tinha a ver um pouco com a ausência aqui de um modelo pull request, e o facto de ser multi-repo também não ajudava, porque muitas das vezes eu fazia commit para um determinado módulo e esse commit iria partir a compilação de outro módulo, porque eu não tinha testado ou porque só estava a compilar em Mac, e nem tudo aqui é muito complicado, às vezes compila tudo bem em Mac, chegamos ao Windows, pumba, o MSVC diz, não, tu não podes fazer isto, que isto ainda não é aceito. Portanto, e depois tínhamos que ver o que é que se estava a passar, né? Pois o pessoal não tinha máquina do Windows para saber o que é que tinha acontecido, isto era mesmo muito complicado. Por outro lado, também havia algo aqui que não ajudava, que era o trigger do serviço, em vez de ser um webhook que era invocado a partir do Bitbucket, era feito através de pooling, ou seja, de X em X tempo, quando o Bamboo iria perguntar se havia alterações, e o que fazia com que era muito fácil fazer mix de commits diferentes, de commits de diferentes developers ficarem interlivre entre eles e depois provocar isto de compilação, ou seja, eles estar a usar o módulo, o commit de um módulo do developer A, em vez de ter sido do developer B, e depois isto iria falhar na compilação. Então, uma forma de resolver um pouco este problema foi criarmos aqui uma espécie de lockdown automático e, portanto, começamos a fechar a pipeline, ou seja, na prática começamos a dizer aos programadores, vocês não podem trabalhar a partir das 6, nós fechamos a pipeline a partir entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, a pipeline está fechada, portanto às 18 para quê? Para garantir que se há um developer que faz um commit às 18 e aquilo rebenta por todo lado, alguém vai resolver isso e rapidamente antes da meia-noite, porque à meia-noite começa a geração de installers, que dura 2 horas, às 2 da manhã começa a geração, aliás, ao contrário, à meia-noite começa, não, é isso, à meia-noite começa a geração de installers, demora 2 horas, e às 2 da manhã começava a correr os testes, que demoravam 4 horas, e portanto, e nós queríamos garantir que tínhamos sempre estes resultados no dia seguinte. Depois, o facto dos testes serem apenas executados uma vez por dia, e já depois do código estar na branch develop, fazia com que os testes falhavam, já estavam na própria branch develop, ou seja, a branch develop já estava doente, portanto, vamos imaginar que um teste é um vírus, em vez de estarmos a correr aquilo isoladamente, nós estamos a introduzir os vírus todos aqui dentro da develop, portanto, isto não era nada saudável. A gestão de dependências era feita à mão, portanto, nós tínhamos à volta, ainda estava a comentar com o Nuno, à volta de 25 repositórios, portanto, que eles cresceram, na altura provavelmente seriam 18, mas tínhamos que fazer as dependências todas à mão, e sempre que houvesse uma nova dependência tínhamos que ir aos scripts e colocá-las, o que era um trabalho de malucos, ok, e as coisas até podiam correr mal. O Bamboo era extremamente lento, ok? Portanto, inicialmente até era rápido, com o aumento de planos começou a ficar cada vez mais lento, portanto, às vezes o simples clique demorava 15 a 20 segundos, ok, para renderizar a página, portanto, isto era um desespero. Eu pus aqui 15 ou 20 segundos ou muito mais, porque quando mostrei os slides a um membro da equipe, ele disse, estás a ser amigo, 15 ou 20 segundos, eu vim cá uma vez de um sábado, cliquei, demorou 5 minutos, eu fui-me embora. E, portanto, era mesmo muito, muito, muito lento. Depois tinha este tal problema que o Bamboo era local, não é? O que obrigava que as pessoas, quando o feedback remoto não era suficiente, porque nós depois a meio até implementámos um mecanismo de enviar os logs para um bucket do S3, mas mesmo assim às vezes não era suficiente e lá tínhamos que vir aqui ao escritório, ou à noite, ou ao fim de semana, ver o que é que estava a passar. Portanto, a próprio nível do repositório também nem tudo eram rosas, a criação de releases era também suscetível a erros,
Portanto, como nós tínhamos vários repositórios, a maior parte deles eram módulos ou bibliotecas, nós tínhamos que depois estar a criar uma branch master para cada produto nesses módulos, o que fazia com que recriar o snapshot de uma release fosse um autêntico pesadelo. Ok, se aconteceu 2 ou 3 vezes, tivemos de fazer isso e choramos para nunca mais. Portanto, também havia aqui um problema que era, muitas vezes nós desenvolvemos uma feature, essa feature era transversal a vários módulos e depois não tínhamos um único commit, ok, que basicamente tornasse isso patente e basicamente os próprios commits depois podiam se misturar uns com os outros. E neste contexto, o workflow de pull request seria muito difícil de implementar, ou diria impossível. Impossível nunca é, mas seria um esforço inglório. Então, com isto, em agosto de 2021, ok, começamos por identificar alguns problemas-chave. Primeiro seria como implementar de forma correta o modelo pull request, ok, de forma a manter a develop sempre saudável. Como lidar com a gestão de dependências de forma automática, ok, sem intervenção manual na pipeline. E, por fim, também como optimizar este processo de forma a que os programadores vissem o serviço de integração contínua como uma ajuda e não como um problema. Então, em agosto de 2021, com uma deadline do SMA à porta para outubro, partimos para a mudança, portanto, há confiança. E então, começamos por abordar o problema do repositório, ok? Depois de um estudo do que melhor se fazia por aí, fomos para o conceito de monorepo. Portanto, o monorepo basicamente é um único repositório, ok? Para todos os projetos. No nosso caso foi para quase todos os nossos projetos. Exceções seriam repositórios relacionados com a própria pipeline, repositório de ferramentas que não fazem parte dos nossos projetos, mas agora tudo o que eram bibliotecas, módulos, aplicações, plugins, tudo isso está no mesmo repositório, ok? Portanto, isto não foi basicamente uma coisa inovadora, não é? Porque na prática todas as grandes empresas já fizeram ou estão a fazer essa transição. Não é que isto seja um critério de seleção, mas é um critério de validação, quer dizer que afinal não estamos assim tão errados. Um fato curioso, por exemplo, a Uber começou numa estrutura de multi-repo, depois passou para monorepo, depois voltou para multi-repo e finalmente chegou à conclusão que não, monorepo é que devia ser e voltaram para monorepo. E com esta questão do monorepo conseguimos resolver aqui uma data de problemas. E, portanto, temos um único repositório para cuidar, ok? Uma única fonte de verdade. Temos um único histórico partilhado, ok? Portanto, qualquer código que nós desenvolva, que seja adicionado aqui ao nosso repositório do projeto A, ou uma feature que seja transversal a vários projetos, fica registado no mesmo repositório. E com isso nós conseguimos que um único commit para uma feature que atravesse vários repositórios tenha este conceito de atomicidade, ou seja, alterei, acrescentei, sei lá, uma feature que mexe no áudio, mexe no core, mexe no engine 3D e automaticamente fica registado como um único commit e é muito mais fácil ver o que é que aconteceu. Outra vantagem é que passamos a ter um ponto central para aquelas configurações, ou seja, por exemplo, os cheiros do Clang Format, dizerem qual é que é o style guide aplicado, em vez de ter isto, porque nós quando tínhamos múltiplos repositórios, tínhamos este cheiro por cada repositório, se sempre que era necessário fazer uma alteração, tínhamos que garantir que era feito em todos os repositórios, passamos a ter aqui isto centralizado. Portanto, estamos a falar do Clang Form, de Clang Guide e todo o tipo de configurações que sejam transversais a vários projetos. Acabou-se aqui o inferno das dependências e aqui às vezes não é fácil perceber como quando nós desenvolvemos código em C++, aliás, não é preciso ser em C++, como quando temos multi-repos, as dependências podem ser realmente problemáticas. Por exemplo, eu posso ter dependências entre bibliotecas em que eu tenho alguns requirements que não consigo garantir quando tenho multi-repo. Por exemplo, eu posso ter a situação em que a versão 2 da biblioteca A só funciona com a versão 3 da biblioteca B, a aplicação X só funciona com a versão 2 da biblioteca Y e por aí fora. E isso
é uma coisa comum no universo do multi-repo. No universo do mono-repo, com a integração contínua, não, só há uma versão, é aquela develop, está sempre pronta para produzir produtos. E, portanto, com isto acaba-se aqui o pesadelo, que era gerir estas dependências, que nós fizemos de uma forma não muito boa, que foi criar uma espécie de master branch em cada módulo, que era um autêntico pesadelo depois para a migração, e que acabou por não ser migrado. Não é? Depois, o monorepo também é extremamente amigo do refactoring, portanto, nós às vezes identificámos oportunidades de refactoring no código, mas ninguém se atrevia a fazer porque isso tinha que percorrer diferentes módulos e ninguém queria ser aquela pessoa que partiu tudo, ok? E com o monorepo isso já não acontece e também é muito mais fácil ver onde é que isto é usado e, na prática, com todas estas características, acaba por ser um modelo também amigo da integração contínua e nos permite abraçar, então, um verdadeiro modelo, o workflow da pull request. E, portanto, começamos, então, aqui a fazer a nossa migração, transição de multi-repo para mono-repo. Portanto, inicialmente, fizemos algumas simulações do comportamento do monorepo para ver se era viável, se não era, com base no que nós já tínhamos. E começamos a criar aqui um conjunto de scripts para esta tarefa de migração, porque nós já sabíamos já a partir daqui, íamos executar estes scripts várias vezes até a coisa ficar afinada. E então, perdeu-se para aí 2 semanas, numa tentativa inglória e olhando para trás impossível de usar as Git subtrees como forma de manter o histórico, porque nós queríamos manter o histórico nesta migração, e isto foi inglório porque nós tínhamos um repositório LFS que não era totalmente saudável, porque havia cheiros binários no repositório Git e não no LFS, e o nosso repositório LFS tinha cerca de 20 GB de assets. Portanto, isto foi muito inglório, e então optámos pela abordagem mais lenta, que já sabemos já a partir de seria mais lenta, daí ter investido este tempo de 2 semanas, mas nunca mais iremos cometer esse erro. Então, a abordagem mais lenta seria, então, fazer um script em Python, que iria colecionar o histórico de cada repositório individualmente, ordenar esse histórico comum pela data, fazer o replay desse histórico para o monorepo, preservando o autor, a data e por aí fora. E, portanto, só para terem uma ideia, este script demorou para migrar os nossos, na altura, 18 repositórios para aí cerca de 8 horas. E para isso foi necessário comprar um disco externo de 1 TB, um SSD, e foi engraçado porque nas primeiras execuções o script aportava a meio com erros de file system, ok? Então nessa altura reparei que o disco estava extremamente quente, e então optamos aqui por uma solução criativa. Portanto, aqui na São parte eles temos sempre alguma criatividade para resolver problemas, então inventamos aqui um sistema de cooling do disco externo, portanto aqui um piso de café, uma caneca, tínhamos aqui o nosso dispensador de água gelada e, portanto, nada como pôr isto em cima do disco SSD. Toda a gente se riu, né, na altura, mas na prática resolveu o problema e nunca mais tive problemas de erros de file system. E, portanto, aparentemente, 25 anos depois, continua a ser verdade, que já está em todo lado e, portanto, resolveu o problema. Notas finais, portanto, conseguimos migrar com sucesso a Branch Develop. A Branch Master só foi migrada para o produto principal, que era o Sound Particles. Aquelas Branch Masters de outros produtos não foram migradas, porque isso dava origem a muitos conflitos, e todas as restantes branches também não foram migradas. Portanto, resolvido o problema do multi-repo, da estrutura do repositório, veio a questão do serviço de integração contínua. E, portanto, fomos ao mercado, ver o que é que existia, e na prática nós tínhamos essencialmente 2 requisitos. Portanto, o primeiro é que tinha que compilar para macOS e para Windows, ok? Para o compilador de Microsoft, o MSVC, e tínhamos de ter em conta que nós tínhamos um repositório LFS sem histórico, que ocupava cerca de 20 GB. Atenção que isto depois pode crescer bastante quando começamos a pôr histórico, quando começamos a fazer checkouts para a frente e para trás. Mas inicialmente, sem histórico, ocupava cerca de 20 GB e continua a crescer à medida que nós vamos adicionando testes. Fomos ao mercado e, na prática, não conseguimos encontrar nada, porque
todas as soluções de cloud para Continuous Integration ainda não suportavam macOS. Agora acho que o TeamCity vai começar a suportar, deve ter sido por causa do xCloud, do Xcode Cloud Beta, não sei se é este o nome do produto. Mas acima de tudo, portanto, este era logo, não suportar macOS era logo uma barreira, mas mesmo que suportasse macOS, tínhamos aqui um problema nestas soluções de cloud, tinha a ver com a bandwidth para transferir conteúdos LFS, e portanto isso era uma das queixas frequentes. Portanto, não só havia limitações de bandwidth, como o facto de, para nós não termos essas limitações de bandwidth, tínhamos que abrir os cordões à bolsa, por assim dizer, e os valores não eram nada simpáticos. E portanto, com base nesta questão do custo, a própria latência em si, decidimos então partir para uma solução nossa, ok? Portanto, eu sou sempre um adepto de não reinventar a roda, mas penso que aqui não tínhamos grande escolha. De qualquer forma, depois no final poderão até propor ou falar sobre outras alternativas. E, portanto, começamos por desenvolver uma espécie de requisitos que o nosso serviço de integração contínua devia ter. Portanto, o primeiro requisito é que a branch developers estaria fechada para os developers, portanto, apenas o serviço de integração contínua ou um developer responsável por tudo, por todo o código, é que poderia ter acesso, e se teria a responsabilidade, se quebrar, a responsabilidade foi dele, ok? Seguir um modelo de pull request, ok? Portanto, o que ele faz é avaliar pull requests. Cada pull request é avaliado, ok? Com um conjunto de cheques, e apenas se todos os cheques passarem é que esse PR então é submetido para review humano, ou seja, depois há de haver um conjunto de pessoas responsáveis por fazer o review desse PR. Um critério muito importante é que a gestão de dependências deveria ser automática, ok? E não termos que andar manualmente a ajustar a pipeline só porque nós introduzimos um produto novo ou uma dependência nova. Permitir ter o conceito do code ownership. Quem usa o GitHub sabe o que é. O code ownership é basicamente associar pastas ou repositórios a determinadas pessoas, portanto isto era essencial para depois, quando um PR é avaliado com sucesso, automaticamente saber quem é o responsável, ou quais são os responsáveis para onde eu vou enviar esse PR para fazer o review humano. Minimizar as cópias de LFS para que o processo fosse extremamente rápido. Portanto, estamos a falar de um LFS de 20 GB, e eu quando faço um checkout para um PR não quero estar ali à espera que ele copie 20 GB. Funcionar 24/7, não pode ter lockdown, portanto os programadores podem estar a trabalhar às 2 da manhã se assim quiserem, portanto cada um tem o seu fuso horário, e não faz sentido termos o lockdown. E também ter o conceito de priority support, no sentido em que do conceito de priority, neste caso, que é poder ter PRs prioritários quando eu estou para lançar um produto, PRs daquela pessoa que está a trabalhar naquele produto passa à frente de toda a gente, por exemplo. Portanto, fácil também de adicionar novas verificações. Portanto, eu hoje estou a verificar 3 coisas, amanhã posso estar a verificar mais coisas, à medida que eu vou aumentando aqui a qualidade daquilo que eu quero exercitar, do que eu quero verificar. E, acima de tudo, ser fácil de escalar. Portanto, estes eram os requisitos para o nosso serviço de integração contínua e, portanto, começamos então a desenvolver e começamos por abordar este problema que para nós era um problema central, que era a gestão automática de dependências. Okay? Então, o que nós fizemos foi, mais uma vez, ir ao mercado, porque a roda não se reinventa, e demos com o Bazel da Google. Portanto, o Bazel é usado no contexto monorepo por quase todas as empresas. Muitas delas, Twitter, Facebook, tinham as suas próprias soluções, já estão a migrar para Bazel. Basicamente, o Bazel permite fazer uma gestão de dependências e faz a parte da gestão de build systems. Nós não optámos por usar o Bazel diretamente, porque nós já estávamos a usar o JUice, que fazia um pouco o overlap com o Bazel, porque o JUice obriga a que a gente indique quais são os fecheiros de cada projeto, e estar a repetir isso no Bazel seria overkill. Então, o que nós fizemos foi tirar aqui as boas ideias, e uma destas boas ideias tinha a ver com a própria organização do repositório. Portanto, o repositório está organizado em pastas, cada pasta pode lá ter dentro um fecheiro chamado build.yalm, e identifica então um produto, ou ter um fecheiro chamado workspace, e basicamente é apenas uma pasta que agrupa vários projetos.
E então o elemento central aqui é realmente este share build.yalm e vai ser o responsável por fazer a gestão das dependências. Portanto, temos aqui 4 tipos de artefactos, ok? Podemos, portanto, uma determinada aposta pode gerar bibliotecas, pode gerar binários de testes, pode gerar binários de aplicações ou pode gerar binários de plugins e, portanto, isto é feito desta forma. Por exemplo, aqui a Partner App é uma aplicação que lançamos que gera 2 artefactos, a aplicação Partner App e o executável para os testes com teste suite da Partner App chamado Partner App Tests. Aqui isto é um módulo que apenas vai gerar uma biblioteca chamada SPAudio e que também gera os testes para testar esta biblioteca. Depois temos pastas, por exemplo, que não geram nada, no entanto, tem aqui basicamente uma entrada que nos diz quais são os sistemas operativos que são afetados, e depois temos aqui um produto mais complexo, em que basicamente este produto é um plugin chamado Space Controller. No entanto, também tem uma aplicação que acompanha o plugin, que vai no instalável, que é a aplicação que depois garante a conectividade do Bluetooth, e depois temos aqui ainda os binários de testes. Portanto, estes 4 tipos de artefatos representam todos os nossos produtos e eram suficientes para depois automatizar o processo. Depois temos ainda uma lista de dependências que é transitiva, e basicamente para cada artefacto eu vou dizer quais são as suas dependências. Portanto, estas dependências são outros projetos. Por exemplo, neste caso aqui, esta aplicação depende do SP-Audio GUI, o SP-Audio GUI iria ter uma entrada que dependia do SP-Audio, o SP-Audio tem uma entrada que depende do SP-Core, e por aí fora. Os testes dependem aqui da própria Partner App, aqui, por exemplo, o SP-Audio Test, este binário depende do próprio SP-Audio, e por aí fora. Depois poderíamos ainda ter uma entrada se esta pasta, este projeto gera um installer ou não, e portanto se gera um installer vai dizer qual é que é o tipo. Nós temos 2 tipos de installers, aliás 2 não, 3, pode ser uma aplicação, pode ser um plugin, pode ser uma aplicação mobile Android ou pode ser uma aplicação mobile iOS, e com base nisto ele automaticamente tem um conjunto de templates para estes 4 tipos de aplicações e simplesmente trata todo o processo de compilar, de criar um installer com as flags certas e, no caso das aplicações mobile, fazer logo upload para as stores e ficar tudo prontinho para ser avaliado. Ainda nos installers temos ainda a flexibilidade de, sem ter que mexer no código, adicionar aqui vários sabores. Por exemplo, no caso dos plugins, nós podemos querer gerar a versão premium, gerar a versão trial e por aí fora. E então nós só temos de dizer quais são os nomes que queremos dar a esses sabores e quais são as macros que são ativadas para esses sabores. E por fim, como nós fazemos a targeting tanto para macOS como para Windows, podemos ainda dizer se uma determinada pasta ou um determinado projeto apenas se foca num determinado sistema operativo. Portanto, por omissão, foca aos 2, mas, por exemplo, nós temos aqui este SP-Libuin, que é uma pasta onde estão todas as bibliotecas externas para Windows, e vamos dizer que só afeta Windows. O que é que isto quer dizer? Que quando alguém fizer alguma alteração nesta pasta, apenas vai exercitar o caminho de compilação do Windows, o que é em Mac, não é compilado porque não é preciso. Ok? Basicamente é isso. Então, com base neste sharebuild.yalm, que é basicamente o elemento fulcral para aplicar aqui o nosso algoritmo para criar um grafo de dependências acíclico, nós conseguimos saber rapidamente, nós conseguimos, aliás, adicionar rapidamente projetos no repositório sem ter que mudar nada na pipeline, ok? Podemos identificar oportunidades para compilar de forma paralela projetos, porque se eu tiver o grafo de dependências, eu sei quem é que depende de quem e posso saber que eu posso determinar que o produto A pode ser compilado em paralelo com o produto B. Portanto, isto leva a ganhos imensos de performance. E também uma forma muito simples, ok? E eficiente de determinar num PR quais são os projetos que são afetados, dando uma lista, portanto, um PR tem uns 107, quais são os que foram adicionados, quais é que foram removidos, quais é que foram modificados, e eu com base nisso consigo depois, usando aqui este grafo, consigo saber exatamente o que é que eu tenho que compilar e que testes é que eu tenho, que testes suítes é que eu tenho que executar. Portanto, sem ter qualquer tipo de intervenção humana, simplesmente com base num sharebuild.yalm corretamente construído, como é óbvio. Portanto, se alguém não construir como deve ser, vai dar asneira.
E então, já temos aqui este problema da dependência, da gestão de dependências resolvido, partimos então para o elemento que faltava, que era o elemento de serviço de integração contínua. Portanto, inicialmente foi apelidado de pipeline, era pipeline isto, pipeline naquilo, mais tarde para gatekeeper, e depois de estar alguns dias em produção, os nossos programadores decidiram dar-lhe este ícone, portanto, porque na prática, no início, a quantidade de PRs recusadas era tão grande, atenção que a maior parte dos era por os bugs da própria pipeline, que o desespero é que eles já diziam que o shall not pass e não conseguiam que nenhum PR conseguisse entrar na develop. E então, o nosso gatekeeper, portanto, o nosso serviço de integração contínua, tem aqui uma arquitetura que foi pensada para ser escalável. Portanto, nós temos aqui um serviço, uma aplicação web, que é a nossa dashboard, que integra diretamente aqui com o Bitbucket. Portanto, tem aqui um webhook que o Bitbucket chama cada vez que há um PR. Depois temos aqui um túnel diretamente para o nosso servidor primário aqui dentro do escritório, ok? Portanto, o nosso conjunto de servidores primários, já vou explicar porque é que é um conjunto, e depois temos aqui um conjunto podemos ter conjuntos adicionais para aumentar a escala aqui do nosso serviço. Portanto, a única forma de entrar aqui é por este túnel de Cloudflare e, portanto, não temos as portas abertas. No entanto, cada serviço depois pode comunicar diretamente com o Bitbucket Cloud ou com a própria dashboard. Porque aqui o conceito de conjunto? Porque na prática cada conjunto é composto por 3 máquinas, embora na realidade a gente esteja apenas a usar 2 neste momento, por falta de termos aqui máquinas suficientes para ter o macOS ARM. Portanto, 3 máquinas, porquê? Porque nós estamos a fazer target para macOS Intel, macOS ARM e Windows, ok? Porque esta distinção porque na prática se eu quiser compilar para um binário universal, o tempo de compilação ao dobro, ok? E tendo mais uma máquina, posso dizer que esta aqui vai apenas compilar a versão Intel e esta aqui vai apenas compilar a versão ARM. Então, o servidor primário vai ter então aqui o serviço de integração contínua e depois é composto por mais 2 serviços, o de build e o test, e os outros servidores, na prática, vão ter apenas os serviços que são necessários e que dependem do hardware e do sistema operativo. Portanto, no Windows só temos o build service para compilar para Windows e o test service, e no macOS ARM só temos o build service para compilar para macOS ARM e o test service. Portanto, este neste momento não existe, mas brevemente será adicionado. Portanto, o número de PRs nós conseguimos avaliar em paralelo, é definido pelo número de conjuntos que temos. Neste momento temos 2 conjuntos, quer dizer que conseguimos avaliar 2 PRs em paralelo. Portanto, um cheirinho aqui do que é a nossa dashboard, porque já estou a ficar com pouco tempo. Portanto, a dashboard cumpre aquele requisito muito importante, está disponível em todo lado, a partir de casa, integra com o Bitbucket, portanto, se eu estiver logado no Bitbucket, tenho logo acesso aqui à minha dashboard, e faz a monitorização de PRs, portanto, neste caso aqui está a mostrar o que é que está a acontecer, não neste momento, mas na altura da captura na pipeline, portanto, 2 PRs, neste caso aqui em progresso, neste caso nem era um PR, é um sim, quer dizer que ele acabou de fazer um merge e agora está a sincronizar a branch develop. E depois temos aqui 2 na fila de espera para entrar. Podemos ter aqui, consultar rapidamente o histórico de PRs, ok? Portanto, um PR pode ser submetido mais do que uma vez e eu posso ver a sua evolução. E também posso, por exemplo, entrar num PR e ver exatamente quais foram os cheques que passaram, ok? Quais é que falharam e depois expandir um destes cheques e ver porque é que ele falhou. Porque os logs depois são enviados para aqui. Portanto, isto tudo acessível a partir do exterior. Temos ainda aqui uma zona de administração que permite fechar a pipeline ou não, deixá-la totalmente fechada, apenas deixar aberta apenas para os VIPs, ter o conceito de VIPs, basicamente são os developers que os PRs passam à frente de toda a gente, tentamos não usar isso muitas vezes, ou não usar. Poderíamos também criar installers on demand para uma determinada branch, portanto, se eu estiver a desenvolver aqui um protótipo numa branch à parte, eu posso chegar aqui e criar um installer on demand para mandar para o QA, ou então mandar executar todos os testes.
Portanto, depois esta própria pipeline tem aqui triggers automáticos, todos os dias à meia-noite executa todos os testes e a partir das 2 da manhã começa a gerar installers de todos os produtos, ou seja, todos os dias nós temos todos os produtos que estavam, os installers de todos os produtos gerados que refletem o que está na branch develop. Portanto, a nível dos serviços em si, optamos por usar Python, porque apesar do serviço de Continuous Integration apenas correr no Mac, porque era onde era necessário, os outros correm tanto em Windows como em Mac e, portanto, acabamos por usar Python. E o serviço aqui de integração contínua é um simples HTTPS server com endpoints para avaliar um PR, para criar installers, para correr todos os testes, para fazer um merge um PR. E o que ele faz para cada uma destas tarefas é não avalia logo, põe numa queue, ok? Com prioridade, porque isto na prática vem da dashboard, ok? Ela diz, olha, avalia-me este PR, mas sai logo, para não ficar pendurado, como é óbvio. E então aqui temos uma fila com prioridades e ele vai à queue, depois tira a primeira que está na fila e vai executar aquela task. Depois, durante a avaliação dessa task, ou mesmo durante alterações na queue, a dashboard é sempre notificada e sabemos sempre o que é que está a acontecer em cada momento. E as tarefas são sempre processadas de forma sequencial, ok? Portanto, uma de cada vez. Na prática, se tivermos 2 conjuntos de servidores, portanto, é processada uma tarefa, no entanto, automaticamente assim que o servidor estiver disponível, ele vem cá buscar uma tarefa e é assim que nós conseguimos a paralelização. Portanto, quais são as ações que ocorrem, por exemplo, numa tarefa de avaliação de um PR? Primeiro é feito um merge ou um rebase, agora é feito um merge, nós iremos passar para um rebase com a branch da branch develop à branch do PR, ok? Para termos a certeza que estamos a ver a última coisa. O que ele faz a seguir é obter informação do PR, ou seja, qual é que é o change set, a partir do grafo de dependências, quais são, daquele build.yalm, de toda a estrutura do monorib, ver quais são as dependências, portanto vai fazer cache disso para um fecheiro, que é basicamente o fecheiro que tem informação resumida do PR, e vai passar esse fecheiro a cada cheque. Portanto, vai aplicar os cheques, ok, e vai informando da dashboard do que é que está a acontecer a cada momento, do que é que está em queue, do que é que está em processo, do que é que já terminou, com sucesso ou com erro. Aborta assim que um dos cheques falhar, ok, não é bem assim, já iremos ver. Se o PR falhou, vai apagar todos os rastros desse PR aqui no file system, para não estar aqui a acumular espaço em disco. Se o PR teve sucesso, vai então ao tal fecheiro de code owner saber, portanto, ver quais são os projetos que estavam envolvidos, ver quem eram os code owners desses projetos e mandar um e-mailzinho a dizer, olha, tens aqui um PR de sucesso, para poderes avaliar. Na prática, depois cada serviço tem sempre uma pasta onde guarda todos os PRs sucessivos para depois, mais tarde, poder aplicar aqui a gestão automática do blame, que irei explicar também daqui a uns slides já. Portanto, como é que são implementados os cheques? Portanto, os cheques não são mais do que scripts em Python, daí que também acabamos por usar o macro como sendo o sítio onde ficaria alojado o serviço de integração contínua. E segue aqui uma estrutura similar às configurações de um Nginx ou de um Apache. Portanto, temos uma pasta em que temos todos os cheques disponíveis, ok? Podem haver mais do que aqueles que estamos a usar. Por exemplo, neste caso temos aqui um check lang tidy, que depois decidimos tirar porque era muito lento. E neste momento organizamos isto desta forma. Portanto, podemos ter um symbolic link para cada cheque. Ele vai aplicar isto por ordem, 0, 1, 2, 3. Aliás, 1, 2, 3, não é 0. Mas podemos agrupar. Qual é que é o significado do agrupar? Quer dizer que, mesmo que um destes cheques falhe, ele vai executá-los todos, ok? Antes de abortar. Portanto, se por exemplo, vamos imaginar que falha logo aqui o cheque LFS, que é um cheque que verifica que eu não estou a colocar conteúdo binário no repositório Git, se isto falhar, ele continua a avaliar estes dois e no final, como um destes falhou, este falha e já não avança, ok? Portanto, ele só avança para o próximo se o cheque anterior passou. Portanto, se o cheque build falhar, também não avança para os testes. Se o cheque build teve sucesso, avança para os testes. E se o cheque teste teve sucesso, então o PR é considerado sucesso. Se o cheque teste falhar, o PR é considerado como falha. A nível do build service, também é um HTTPS service escrito em Python, tem um endpoint apenas para fazer o build de um PR, ou para criar os installers. Os installers é importante porque nós temos chaves
com iLogs com os certificados, e então os installers só podem ser gerados por um conjunto de máquinas, portanto, só uma máquina que tem capacidade para fazer installers. Também só permite um request de cada vez, ok? E só vai compilar os projetos que foram afetados. E com a nossa questão do build.yaml podemos ter um grafo de dependências, nós conseguimos compilar projetos em paralelo e temos aqui um speed up, pode chegar aos 40% ou mais, o que foi muito, muito bom. Para além disso, também temos diferentes flags que podemos já ativar consoante o tipo de build. Portanto, se eu estou a avaliar um PR, tenho um conjunto de flags que me aceleram a compilação, porque eu não quero gerar código muito ótimo, ou seja, por exemplo, não quero fazer guarda do runtime ou outras coisas. Se for um installer interno, vou apontar, por exemplo, para os nossos servidores de back-end internos. Se for uma release, vou apontar para os servidores de produção e, portanto, consigo fazer essa gestão. E por fim, tem aqui uma espécie de sandbox para as builds, em que basicamente ele compila numa pasta à parte, de forma a garantir que eu não tenho nada hardcoded a nível de scripts de post-build ou pré-build, e assim garantir que todo o nosso código continua saudável. A nível do servidor de testes, o serviço de testes, portanto, só tem duas coisas a fazer: ou testar um PR ou correr os testes todos, ok? Portanto, na prática ele partilha o LFS com o build service, e assim poupamos à volta de 30 a 40 gigas, só permite um request de cada vez, ok? Só corre os testes, portanto, como ele vai ler a informação do PR, só corre os testes dos módulos afetados. Os testes são executados em paralelo, portanto, foi uma enorme melhoria daquilo que a gente tinha. Depois há aquelas situações em que os testes não podem ser executados em paralelo. Por exemplo, se eu tiver um teste de clipboard, em que estou a usar o clipboard do sistema, eu vou ter que garantidamente correr esse teste de forma sequencial. O que nós fazemos é pôr umas tags especiais nos testes, e depois o próprio serviço, ao ler essas tags, vai saber que aquele teste tem que ser corrido de forma sequencial. E com outra responsabilidade do serviço de teste é automatizar um pouco aqui o jogo das culpas, tipo quando os testes falham, de quem é a culpa. Portanto, quando a ação developer é fácil, a culpa é desse developer, não é? Mas quando somos muitos é difícil. Então, o que é que acontece? Portanto, todos os dias, às 2 da manhã, todos os testes à meia-noite, desculpem, todos os testes são executados, ok? Se todos os testes passarem, portanto, todos os PRs que foram integrados desde a última execução de todos os testes são apagados, portanto, estão a ocupar espaço se é desnecessário, porque já foram integrados e já foram vistos que não prejudicavam o develop. No entanto, se um ou mais testes falhar, o que vai acontecer é que vamos ver os PRs que foram integrados desde a última execução, começando do mais antigo até ao mais recente, e vamos executar um a um, ok? Os binários de cada um desses PRs, um a um, até descobrir qual é que está a causar a falha. E assim que um deles falhar, o primeiro que falhar, nós vamos mandar um e-mail a dizer a essa pessoa que, olha, partiste da develop neste teste, ok? Portanto, vê lá o que é que está a acontecer. E assim acaba-se o jogo das culpas manual, passa a ser, entre aspas, o jogo das culpas automático. Então, em género de conclusão, a ver se eu consigo cumprir minimamente menos de uma hora. Quais foram os ganhos aqui que nós obtivemos? Portanto, a nível da dashboard, deixou de ser local, portanto, isto foi muito bom para o pessoal que trabalhava a partir de casa, e nesta altura de pandemia são muitos que trabalham a partir de casa, ok? Houve uma melhoria substancial de tempo de resposta da dashboard, ok? Temos feedback contínuo, o que é muito bom. Os próprios programadores podem ir ver o estado da fila e estimar, olha, quando é que o meu PR vai ser avaliado. Os próprios programadores podem optar por descartar um PR que já tinha sido colocado naquilo, ok? Podemos, à distância de 2 cliques, gerar um installer para qualquer branch, de qualquer produto para qualquer branch, ok? E, portanto, basicamente a nível dashboard, compra praticamente tudo o que a gente queria, embora haja muito espaço para melhorias, mas o MVP da dashboard está cumprido. A nível da pipeline, tivemos uma melhoria significativa do runtime em termos de compilação e execução dos testes, apesar de termos mais código a compilar e mais testes. Portanto, inicialmente naqueles planos do Bambu não tínhamos todos o nosso portfólio de produtos, por assim dizer. Neste monorepo temos tudo e, portanto, ele consegue fazer tudo
como muito mais rápido do que no sistema antigo. Portanto, só para terem uma ideia, o nosso tempo de compilação passou dos 190 minutos, ok, para os 30 minutos. A execução dos testes que demorava 4 horas passou para 2 horas, e há aqui espaço para muita melhoria, mas teremos que investir algum tempo nisso. Portanto, a performance foi tão grande que nós, no início, quando fizemos a parte da compilação de forma paralela, no Windows tínhamos montes de blue screens e não estávamos a perceber porquê. Então viemos a descobrir, porque nós tínhamos uma anomalia naquele servidor que às 2 da manhã, de vez em quando, aquilo fazia restart, ninguém sabia porquê. O que partia depois do próprio Bamboo e as coisas não geravam os installers ou não corriam os testes. E então, com esta abordagem de compilar projetos em paralelo, os blue screens, cada vez que eu corria o script, era tipo, em cada 5 execuções tinha 3 blue screens, portanto era uma coisa, era um desespero. Então viemos a descobrir que tínhamos uma placa gráfica colocada a um disco MVN, basicamente que aquecia o disco, e isso era o suficiente para corromper o file system e fazer restart para a máquina. Então toca a extrair a placa gráfica, toca a colocar mais umas ventoinhas extra para garantir que esta máquina que estava com CPU quase sempre a 100% enquanto compilava não aquecesse demasiado. Deixamos de ter lockdowns, portanto isto passou a estar disponível 24/7. O nosso branch develop está sempre limpinha, saudável. Conseguimos finalmente fazer um enforcement do LFS para ter o conteúdo binário, porque antigamente nós às vezes em quando iria parar conteúdo binário ao repositório Git. Conseguimos fazer um enforcement do Clang format. E conseguimos aqui uma coisa fantástica, é que ter a branch develop sempre pronta para criar uma release, ok? Sem qualquer esforço. E por fim aqui um bónus, pode também ser visto como um problema, a pipeline pode ser atualizada remotamente, portanto, como todo o código da pipeline está no repositório à parte, eu tenho um comando restart em que eu simplesmente quando ele recebe esse comando ele vai fazer pull desse repositório e faz auto-restart. Portanto, pode ser bom, se nós formos bem disciplinados, como pode ser um desastre se eu tiver um bug e quebrar a pipeline, depois tenho que ir ao escritório, fazer o restart manual. A nível de ganhos transversais para os developers, ganharam ferramentas para automatizar o build system, ok? Para, por exemplo, correr sanitizers, como o address sanitizer, o thread sanitizer, ferramentas para correr o coverage, e ferramentas para correr os testes em paralelo, que era algo que não existia até o momento. Passaram a ter feedback automático dos testes em cada PR, para mesmo que eu me tenha esquecido ou não me tenha lembrado que devia ter executado aquela test suite, o próprio pipeline vai ver o que é que mudou e vai executar a test suite por mim. E há coisas às vezes que eu nem me apercebi que quebrei, e o simples facto do PR ser avaliado pela pipeline, fiquei a saber que aquele teste não passou. É muito mais fácil de fazer o setup do ambiente de desenvolvimento, fácil, não rápido, portanto é um monorepo, portanto normalmente quando um developer vem pela primeira vez tem que fazer clone do monorepo, portanto recomenda-se que comece o processo antes do almoço e depois vá almoçar tranquilamente e quando regressar provavelmente já tem um repositório local. Passa a ser muito mais fácil fazer checkout entre features, ok? Não quer dizer que seja mais rápido se eu for mandar muito para trás para o histórico. Permitimos, o processo do PR, de review, permite fazer um enforcement das nossas guidelines e também, na prática, melhorar a qualidade dos nossos programadores. Okay? A nível de qualidade de software em geral, passamos a ter a possibilidade de fazer refactoring entre projetos sem partir coisas, o que é muito bom. Melhor código, porque é uma consequência das reviews. Eu próprio já deixei de fazer de submeter código sem passar pelos reviews humanos, portanto até costumo dizer código que faço a partir das 10 obrigatoriamente tem que ser revisto por mais 2 pessoas, 10, 22 neste caso. Code ownership, portanto passamos a ter aqui pessoas responsáveis por cada projeto e temos aqui um blame system automático, o que também é uma grande ajuda. E acima de tudo, que era um problema grave que a gente tinha, deixamos de ter a acumulação de failing tests, porque na abordagem anterior, como era muito difícil manter a coerência, a saúde entre os vários repositórios, os testes que falhavam iam-se acumulando e nós no final, antes da transição para o monorepo, já tínhamos um acumulado de 500 testes a falhar todos os dias. Depois, na prática, isto vira-se o feitiço contra o feiticeiro e ninguém
liga aos testes. E o último slide, prometo. Portanto, não há almoços grátis e, portanto, qual é o senão deste todo este processo? Foi necessário investir tempo nas ferramentas, okay, neste desenvolvimento todo. Há um investimento contínuo nas code reviews, basicamente os code owners passam 35% do seu tempo a fazer review de PRs, ok? Não é fácil, acreditem. No entanto, é necessário. Em algumas situações, algumas tarefas relacionadas com o Git, em alguns IDEs, pode ficar mais lenta, ok? Principalmente quando andamos muito para trás no histórico. Requer mais espaço em disco, porque agora é tudo ou nada. Portanto, por exemplo, ao contrário da Google, que este tem um file system especial e na prática permite trazer só parte daquilo que eu vou trabalhar, aqui nós não somos tão avançados, então temos de trazer tudo. Precisamos sempre aí, não sei se é neste momento 40 ou 50 gigas de espaço livre só para começar a trabalhar. E basicamente uma falha na pipeline agora passa a ser como só a pipeline é que integra na develop, começa a ser um daqueles eventos stop da press e temos de ver o que é que está a acontecer. E quando a pipeline não funciona, ninguém consegue fazer nada. Depois, outro side effect menos agradável é que incorporar features na branch develop neste momento, acho que agora estamos a melhorar, mas inicialmente demorava 1 a 3 dias, porque nem sempre os reviewers tinham disponibilidade para ver todos aqueles PRs, porque um reviewer também é um programador, tem que fazer as suas coisas e agora acho que conseguimos arranjar um compromisso. Portanto, para terminar, fazer aqui um pouco a promoção, portanto, estamos a contratar, okay? Temos muitos desafios interessantes para resolverem, estamos à procura de programadores de áudio ou programadores em geral, ok? C++, não tem que ser experts em C++, ok? Séniores ou júniores, portanto, se estiverem interessados, tem aqui o link para as várias carreiras disponíveis, ok? E é consultarem e verem o que é que nós fazemos, vão à página e se tiverem depois questões, agora é o momento, ok? Obrigado por maturarem durante 1 hora, consegui cumprir 1 hora, nem acredito, ok? E podem colocar as questões que assim entenderem. Alô? Sim, estamos a ouvir. Ok, pelo menos pensei que tinha morrido e estive a falar 1 hora aqui. Sim, estou a pôr escrito, se querem, podemos dizer a ordem. Então posso começar eu? Na sequência aí desse último slide, como é que vocês naquele de gestão da prioridade, não é? Tens um developer que é Qual o slide, desculpa, o último sim, slide, sim, estás a falar? aquele do freelance, em que Ok. ou seja, tu tens um developer que vai fazer a review, não é? Do pull request. Sim, já soltei muitos slides, sim. Não Não é é um developer, não é um developer. O que nós temos nós temos um único repositório, certo, mas tem várias pastas, ok? E basicamente essas pastas representam ou projetos ou módulos, e então o que nós temos é um conjunto de pessoas associado a cada uma dessas pastas. Olha. E então o que acontece é que os reviewers, portanto, também são developers, não é? Exato. Mas quando há um PR relacionado com o módulo A, ok, ele é notificado e ele vai ver esse PR. E a minha questão era mais como é que vocês conseguiram esse compromisso de qual é que é o momento em que eu vou largar o que eu estou a fazer para ir ver o... Esse compromisso foi recente e nós temos feito de manhã, ok? Portanto, temos a seguir à daily meeting, aliás, às vezes até antes da daily meeting começamos logo temos lá um botão que é What's Ready to Merge, e então vamos logo ver quais são os PRs, abrimos os vários tabs e começamos a processar esses PRs. E, portanto, ele pessoalmente começa a seguir à daily meeting e às vezes vai até a hora do almoço, portanto há aquela coisa sagrada, a não ser que seja um PR urgente, mas a partir depois do almoço já não, já tento não fazer esse context switch porque já são demasiados. Era perceber como é que se tinham organizados, porque às vezes é difícil de pôr as pessoas alinhar as pessoas, de terem uma metodologia, não é? Quando é que eu vou, qual é o bom momento para fazer isso? Ok. Não sei se há pessoas...
Acho que a Joana há bocado tinha levantado a mão para fazer uma pergunta, já não sei se ela está. Joana Oliveira, não? Tenho aqui uma Posso pergunta. fazer uma? Sim. Se houverem alguma, façam. Não, estava só aqui a ver um chat, o Henrique tinha perguntado ao Jenkins, como alternativa ao Bamboo, presumo. Pois ainda tinha sido antes de apresentares o Ok. Bazel, portanto estava, e como foi na sequência da caneca em cima do disco, portanto, Ok. do Jenkins. Mas já percebi o contexto do Bazel, por acaso não conhecia. Mas tenho uma questão, portanto, eu suponho que vocês estejam neste momento limitados em termos de agentes para escalar o processo de build, porque têm máquinas específicas para fazer determinado serviço. Portanto, se não tivesse que ser aquelas máquinas, também poderiam escalar em termos de agentes, como se escalaria, por exemplo, num Jenkins, certo? Certo, mas aqui temos a questão é que estas são tarefas mesmo muito CPU intensivas, ou seja, tu estás a falar de compilação e isto leva mesmo a máquina aos limites, estamos a falar de um codebase muito, muito, muito grande. Okay, só para teres uma ideia, antigamente compilar tudo demorava praticamente 3 horas, não é? Uhum. Pois, estou a perceber. Ok. Eu estava aqui a pensar como é que se ainda poderia otimizar mais, mas ok. Muito bem. Acho que o Joel Posso fazer tem uma questão. pergunta, Sim. Rita? Sim. Posso fazer aqui até no seguimento desta pergunta do Henrique. Eu também não conhecia o Bazel, mas aquilo que eu percebi é semelhante mais ao Maven do Java, né? Para fazer o build. É um pouco mais, sim, mas é semelhante. No caso da Google, eles levam isto ao extremo, portanto, os próprios toolsets fazem parte do monorepo. Ou seja, os compiladores que eles usam para compilar o código faz parte do monorepo. E, portanto, eles vão sempre ter integrando a toolset e tudo aquilo é muito, 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 é complexo, mas é muito, muito versátil. E como disse, nós só não usamos. Na altura eu pensei, ok, vamos usar o Bazel, mas depois temos este problema, é que nós estamos a usar o JUice, e no JUice nós já temos de dizer, ok, tens de compilar, tens de dizer quais são os ficheiros que ele vai compilar, e depois eu teria que repetir esse processo, eu não podia abandonar o JUice, teríamos que repetir esse processo no Bazel. Epá, estes developers davam-me um tiro se tivéssemos de fazer isso. Não, então olha-se para o Bazel, tipo, ok, o que é que isto tem de bom? Ok, tem este fecheiro central, o que é que nós podemos pegar nesta estrutura deste fecheiro e aproveitar estes conceitos? E foi o que nós fizemos. Ok, mas basicamente implementaram um sistema de continuous integration em cima do Bazel, é isso? Não, nós não usamos o Bazel, a única coisa que se aproveitou do Bazel foram as ideias. Portanto, aquele ser ponto e alma, não é? Em que nós temos quais são os artefactos, o conceito de que artefactos é que vamos gerar, como é que nós especificamos as dependências, o que é que são os installs, portanto, foi esse conceito. Okay? Depois, com base nisso, e depois com base naquela estrutura das dependências, conseguimos então construir um grafo acíclico com as dependências e conseguimos depois resolver uma data de problemas. Ok, mas não estão a utilizar nenhuma solução open source ou out of the box para continuous integration, não é? Não estamos. Ok, por curiosidade, posso tentar perceber porquê, ou perguntar porquê? Sim, as soluções existentes no mercado, só agora é que começaram a aparecer soluções que suportam compilação em macOS, por isso era um dos nossos requisitos. Okay? Esse foi o primeiro entrave. O segundo entrave tem a ver com o LFS, porque é tudo muito bonito, mas se nós formos pesquisar por codebases que têm LFS grandes, todos se queixam da mesma coisa. Primeiro, limitação de bandwidth, ou seja, cada vez que há um PR eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer um checkout, mas o checkout não é só o código-fonte, vem o conteúdo binário do LFS. Se eu tiver um LFS de 20 GB ou 30 GB, estou a fazer um checkout de 20 ou 30 GB, não é? E isso tem um custo a nível da bandwidth da transferência, tem um custo a nível da latência e na prática a maior parte dos developers queixavam-se destes custos e para quem tivesse disponível a ultrapassar estes custos, basicamente era um bocado proibitivo, era mesmo abrir os cordões à bolsa e mesmo assim teríamos o problema da latência, ou seja, ficava-nos muito mais barato comprar máquinas do que na prática colocar isso na cloud. Quando falas em LFS, estás a falar do Git LFS? Git ou LFS, é um sistema? sim. Não, Git LFS. Ok. E relativamente ao Git, falaste que basicamente qualquer pessoa que chega nova à equipa, né, faz o checkout e vai almoçar. É o clone, sim, porque são muitos gigas. Certo.
Eu assumo que vocês não estão a utilizar nenhuma estratégia para tentar reduzir esses gigas, tipo Shell and Clone ou Filter Branch ou um sparse checkout. Não, na prática, porque para já não, infelizmente não chegam novos programadores todos os dias, não é? A gente gostaria, mas não. Quando chegam, na prática é só uma vez esse processo, depois os próprios programadores acabam por arranjar estratégias de ter vários clones, ou com subtris, ou de outra forma, e ser muito mais rápido. Ok, mas se não chegaram a olhar para nenhuma destas estratégias, eu estou curioso porque também já vi este move de multi-repo para mono-repo em ambas as direções e o volume de todo o histórico e dos repos era sempre um grande entrave. Sim. No nosso caso, o grande entrave, os gigas, tem muito a ver com o LFS. Nós temos 20 gigas de LFS e essa transferência que é pesada, porque clonar o repositório sem LFS, ok, que é por exemplo, a pipeline o serviço de Continuous Integration faz, porque ele não precisa do LFS cá, é uma coisa extremamente rápida. Ok. Já agora, em relação a pessoal de ir de monorepo para multirepo, só posso partilhar um pouco porque é que o abrandou de um lado para o outro, foi basicamente porque não investiu em ferramentas. Portanto, este primeiro ponto aqui é essencial. Portanto, para podermos abraçar um pouco este conceito de monorepo, o investimento em ferramentas é crucial, ok? Porque sem isso temos um problema. Está bem. Vítor, agradeço só pela apresentação, aproveito já esta oportunidade, excelente apresentação, André. E só um comentário adicional, os testes não seriam a vacina nem o vírus, mas seria mais um PCR, não é? Exato. Já agora eu queria só aqui acrescentar mais apenas uma coisa, que é ali aquela parte do blame system na sound particles, essencialmente a necessidade daquele blame system é uma questão de produtividade, ou seja, não é uma questão de culpas, de andarmos a bater na cabeça de quem programa mal ou coisa do género, mas é uma questão de produtividade. Ou seja, quando nós temos não sei quantos projetos, utilizar não sei quantos módulos em comum, uma das coisas que por vezes acontecia tenho um programador que está a trabalhar no produto A, e fez uma alteração no módulo e, entretanto, o B deixou de funcionar e começou a falhar os testes. Ou seja, no outro dia de manhã, chegávamos lá e dizíamos o produto B tem os testes a falhar. E o programador que fez aquilo achava, ok, isto não foi comigo porque eu estou a trabalhar no produto A. Por outro lado, os programadores do produto B tinham que ir perder não sei quanto tempo para descobrir porque é que o B tinha deixado de compilar. Ou seja, aqui esta parte do blame é uma questão essencialmente é de produtividade, nós garantimos que a pessoa mais correta para saber qual é que foi o erro e para resolvê-lo, sabe logo ela o que é que tem que fazer e não ter que andar o resto da equipa a fazer tudo isso. Se partilhar o feedback do NPS para essa talk, é sempre útil de medir, donc depois devem ver algo aparecer aqui. Aqui acho que o Johnny com a mão no ar, não sei quem está a fazer. Olá, Vítor, tudo bem? Olá. Em primeiro lugar, agradecer aqui a apresentação, que foi bastante interessante. E até explorando agora um pouco aqui as minhas dúvidas e que cruzam um pouco com a minha realidade. E eu não conhecendo tanto os vossos produtos, não é? Eu não sei qual é que é a vossa dependência de um sistema de base de dados para guardar informação, se a tem ou não, se existe, e se o facto de virem para um monorepo, se não vos trouxe aqui alguns constrangimentos, havendo um esquema de base de dados, não é? Ou vários, para gerir aqui um pouco o domínio e esse esquema de BD. Assim, nós usamos base de dados, mas não é uma base de dados, como é que eu ia dizer, específica de um determinado produto, é uma base de dados local. Portanto, o monorepo não nos trouxe qualquer situação de inconveniente nesse aspecto. Portanto, isto não é um sistema tipo web em que tens uma base de dados externa, nada disso. Portanto, temos uma base de dados local onde guardamos, por exemplo, sei lá, os áudios que foram indexados. Portanto, isto tem sido pacífico. Posso dizer que foi a melhor opção que fizemos, foi para o monorepo, porque o grande problema que nós tínhamos era, num cenário de multi-repo, é muito complicado implementar um sistema de pull request eficiente. Porque é que é um pull request? Um pull request é, tu pagarias por cada repositório. Trabalhas numa feature em que tens, basicamente, trocas em 3 repositórios diferentes, tens de criar 3 PRs diferentes, mas são sobre a mesma feature.
podem tentar ser feitos reviews em tempos diferentes, podem estar a ser feitos merges em tempos diferentes e tudo isso cria um monte de complicações. Assim já não tens um único ponto, ok, cria um PR daquele conjunto de commits que eu fiz para uma determinada branch que é para a funcionalidade X e, portanto, é limpinho. Portanto, até agora só coisas boas. Portanto, as únicas coisas más que os meus colegas poderão dizer é os tempos daqui de quando é que um PR entra na develop, ok? Porque do que eu percebo, vocês no final acabam por gerar é um produto, ou seja... Não, nós geramos... O Monorip é um conjunto de projetos e no final, quando falamos aqui da pipeline sim, exatamente. Ou seja, neste momento nós temos, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, acho eu. O Nuno é capaz de saber isso melhor do que eu, porque eu não faço essa gestão da parte do produto, mas imagina que temos 8 produtos, ok? 8 produtos, 8 executáveis vezes 2, temos 16, ou seja, todos os dias saem 16 executáveis, ok? De produtos diferentes. 8 para Windows, 8 para Mac. Ok, então ainda é bem mais do que eu estava a pensar. Não, ou seja, nós temos um bocado um processo um bocado inverso, não é? Nós temos uma arquitetura que acaba por ser um monorep com vários também projetos, não é, executáveis. Estamos agora a migrar para uma arquitetura mais de microserviços e o nosso grande dor do que nós temos aqui enfrentado é mesmo a parte do esquema de base de dados e a partilha de domínios e o facto depois que algumas features que acabam por ser independentes afetam não a nível de código, às vezes logo instantâneo, mas depois mas a consequência a nível de base de dados. Sei que eu estava a tentar perceber aqui algumas sinergias. Como temos um bocado em direções opostas, estava curioso. Podes sempre ver como é que a Google resolve esses problemas, não é? A Google abraça aqui o Monorib como sendo a única solução para todos os seus problemas. Eu confesso que desconhecia este fator, esta parte nova. Não fazia ideia que eles geriam desta forma, sinceramente. Mas já tenho aqui pelo menos mais um aspecto interessante para investigar. Ok. Vamos deixar as pessoas já. Eu tenho aqui mais uma questão, peço desculpa. Última de fecha, então. Exato. A minha questão prende-se essencialmente a como é que gerem as versões dos vários produtos, ou seja, imaginamos que vocês têm 9 produtos no mesmo repositório. E se há só um produto que está a receber novas funcionalidades, elas vão todas ser incremento de versões para todos os produtos? O que nós fazemos está tudo na develop, certo? O que nós temos feito agora temos uma questão de uma espécie de flags, ativar features, ok? Não são flags a nível de macros, de C++, é mesmo que alguns componentes têm features que são desativadas para determinados serviços, mas está tudo na develop. Quando queres criar uma release de um determinado produto, é naquele ponto, é aquilo que vais fazer release. Portanto, é a integração com... Cada produto pode ter versões diferentes na prática. Cada produto pode ter versões diferentes, mas quando tu crias uma release é naquele ponto na develop onde estão outras alterações que os outros produtos levaram, mas que ainda não foram released, ok? Mas isso é uma grande vantagem, que é, se tu quiseres voltar atrás no tempo e recriar exatamente aquele momento em que criaste aquela release, só tens de fazer um checkout. No caso da Google, só para ter uma ideia porque é que eles fizeram isso, porque se eles quiserem voltar atrás no tempo e usar o compilador que foi usado para criar aquela release, faz um checkout para aquele momento. Portanto, no caso do mundo desktop, em que nós estamos aqui a usar compiladores, o que eu consigo compilar hoje com o compilador A, ok? Se voltar atrás no tempo já não consigo. Ou seja, por exemplo, imagina que eu quero regressar a algures há 1 ano e meio atrás. Nós não estamos assim tão avançados, eu não consigo compilar o código provavelmente com o compilador da versão nova, ou seja, porque pode haver coisas aqui que não são compatíveis e a Google, por isso é que a própria Google integra o toolset no próprio Monorepo para garantir que consegue sempre compilar tudo a qualquer momento do tempo. Pois isso pode ser problemático para dar suporte a versões mais antigas.